a partir desse instante, nós estamos online no YouTube com mais um encontro para estudo do Livro dos Médiuns, que faz parte da doutrina espírita. Que Jesus nos abençoe com entendimento para mais um dia de conhecimentos e de dilatação dos nossos olhos e da nossa mente para a verdade. Todos bem? Então nós estamos no capítulo 19, que fala da interferência, papel dos médiuns nas comunicações espíritas, ok? Nós estamos no item 224. Então, nós paramos aqui num parágrafo, então, eu não marquei aqui, nós vamos continuar lendo esse item 224, porque é uma explanação do Espírito de Heráclito e Timóteo a respeito dessa finalização, perdão, desse capítulo. Mari, para mim é 225. Então pode ser que tem eu pule. Alguma alteração? Não, perdão, 225. Edna tem razão. É que eu não vi o númerozinho na página anterior. Tá bom. Aí tem 225 mesmo, tá? Tá. No parágrafo, é o último parágrafo quase da página para mim, né? Por isso é que gostamos de achar médiuns bem adestrados, bem aparelhados, munidos de materiais prontos a serem utilizados numa palavra. Bons instrumentos, porque então o nosso perispírito, atuando sobre o daquele a quem mediunizamos, nada mais tem que fazer senão impulsionar a mão que nos serve de lápis ou caneta, enquanto com os médiuns insuficientes somos obrigados a um trabalho análogo ao que temos quando nos comunicamos mediante pancadas. Olha só que dificuldade. Isto é, formando letra por letra, palavra por palavra, cada uma das frases que traduzem os pensamentos que vos queiramos transmitir. É por essas razões que, de preferência, nos dirigimos para a divulgação do espiritismo e para o desenvolvimento das faculdades mediúnicas escreventes às pessoas mais instruídas, embora seja nessas classes que se encontram os indivíduos mais incrédulos, mais rebeldes e mais imorais. Gostaram disso, né? É que, assim como deixamos hoje aos espíritos galhofeiros e pouco adiantados o exercício das comunicações tangíveis, das pancadas, dos transportes, assim também os homens pouco sérios preferem o espetáculo dos fenômenos que lhes afetam os olhos ou os ouvidos, aos fenômenos puramente espirituais, puramente psicológicos. Quando queremos transmitir ditados espontâneos, atuamos sobre o cérebro. Ele está falando do órgão, tá, gente? O cérebro. Sobre os arquivos do médium, aí já é a mente. E preparamos os nossos materiais com os elementos que ele nos fornece. E isto, a sua revelia. O médium não tem controle sobre isso, tá? É como se lhe tomássemos da bolsa as somas que ele possa ter e puséssemos as moedas que as formam na ordem mais conveniente que nos parecesse. Né? Mas quando o próprio médium é quem nos quer interrogar, olha lá, bom reflita nisso seriamente, a fim de nos fazer com método as suas perguntas, facilitando-nos o trabalho de responder a elas. Porque, como já te dissemos em instrução anterior, o vosso cérebro está frequentemente em inexplicável desordem. E não só difícil, como também penoso, se nos torna mover-nos no dédalo dos vossos pensamentos. Ou seja, nós estamos todos com os pensamentos embaralhados. Então, para eles é difícil. Ou embaralhados, em desequilíbrio, né?
Quando seja um terceiro, sem nos haja de perguntar, é bom e conveniente que a série de perguntas seja comunicada de antemão ao médium, para que este se identifique com o espírito do evocador e dele, por assim dizer, se impregne, porque então nós outros teremos mais facilidade para responder, por efeito da afinidade existente entre o nosso perispírito e o do médium que nos serve de intérprete. Só que é o seguinte, dar as perguntas previamente não quer dizer previamente para o médium ir lá pesquisar a resposta. Entenderam isso? E nessa época que não tinha onde pesquisar a resposta. O que o médium fazia era tomar de antemão 1 hora, 2 horas antes da reunião, né? Eles já estavam lá reunidos e daí o Kardec passava a lista de perguntas para o médium ler e saber quais seriam as perguntas. Mas não tinha onde pesquisar, não tinha inteligência artificial nem Google naquela época, para ninguém perguntar. Por isso que hoje essas reuniões quase não são feitas mais. Eles falam diretamente logo, não precisa de pergunta, eles já sabem que tem que responder. Tá? Quer ler? Quer continuar lendo, Edna? Por favor. Certamente podemos falar sobre matemática, servindo-nos de um médium a quem esta parece totalmente estranha. Mas muitas vezes o espírito desse médium possui esse conhecimento no estado latente, ou seja, ele é conhecido por seu ser fluídico e não por seu ser encarnado, por ser seu corpo atual um instrumento rebelde ou contrário a esse conhecimento. Quer dizer, a gente tem uma série de conhecimentos que estão arquivados em nós. Às vezes a gente tem mais facilidade numa determinada situação ou com um determinado acontecimento, ou até de conhecimento, na medicina, sei lá, veterinária, tem uma série de coisas que a gente pode... Aí que ele até fala de astronomia, poesia. Exatamente. Mas não está no nosso agora. Não está agora. Ele está na nossa memória akáshica, né, como eles falam. Só que assim, pode acontecer de despertar um pouquinho, mas isso não, às vezes a pessoa nem quer saber. E em uma outra vida ela pode ter sido médica. E nesta vida ela não veio para fazer isso, entendeu? Acontece o mesmo com a astronomia, a poesia, a medicina e as línguas diversas, assim como com todos os outros conhecimentos particulares à espécie humana. Então, às vezes a gente percebe que a gente gosta mais de uma coisa do que da outra. Por exemplo, eu gosto de literatura, é uma coisa que eu gosto de poesia, eu gosto dessas coisas, né? Pode ser que eu tenha feito alguma coisa nesse sentido em outra vida. Eu gosto. E tem coisas que eu não gosto. Conhecimento guardado aí com você. Exatamente. Tá? E, finalmente, temos o sistema de elaboração difícil quando, com médiums completamente estranhos em relação ao assunto tratado, nesses casos temos de juntar as letras e as palavras, como em tipografia. Como já dissemos, todo mundo sabe que é uma tipografia, né? Eu trabalhei em gráfica, eu sei o que é uma tipografia. Antigamente, então vamos lá, antigamente eu não acho que até hoje, né, para impressão de livros, jornais, tá? As revistas elas são mais digitais agora. Sim. Até os jornais também, mas lá para os idos das não sei o quê, umas idades lá para trás, você precisava escrever o que o escritor tinha escrito na página. Então, o que acontecia? O tipógrafo sentava na frente de uma máquina, ele pegava uma folha do livro e ele ia pegando as letras, são quadradinhos de ferro, é ferro ou chumbo, não sei qual é o metal. Então, eles tinham a letra em alto relevo. E ele ia montando as palavras, tá? Como estava no texto. Ele ia reproduzindo. Então, era um escrevente, um datilógrafo sem máquina de escrever. Ele só ia pegando as peças e ia escrevendo. Aí, quando aquela página inteira estava com as letrinhas separadas, ia para impressão. Passava-se tinta numa placa e daí imprimia-se aquela. Daí depois começava outra folha.
e assim sucessivamente. Aí Tinha que vira ter uma letra. banal, né? Então, como já dissemos, os espíritos não têm necessidade de revestir seu pensamento com palavras. Eles percebem e comunicam os pensamentos só pelo fato de eles existirem neles. Os seres encarnados, ao contrário, só podem perceber o pensamento quando revestido de palavras. Ou seja, a gente não consegue ler o pensamento do outro. Eles podem, nós ainda não. Ok? Então, vamos ver se a gente tenta explicar, tá? Enquanto a letra, a palavra, o substantivo, o verbo, a frase vos são necessárias para perceberdes, mesmo mentalmente, as ideias, nenhuma forma visível ou tangível nos é necessária. Por exemplo, vocês estão ouvindo eu falar. Se vocês estão ouvindo eu falar, é porque o vosso cérebro está, a cada vocábulo que eu digo, vocábulo é um som. Ele associa a uma letra, depois a uma sílaba, depois a uma palavra, tá? E daí eu estou falando beterraba. Vocês estão vendo a imagem da beterraba e conseguem até, num átimo de segundo, tá? Perceber as letras da palavra beterraba, certo? Com o pensamento na espiritualidade não existe isso. Uf, eu sei o que o outro pensa instantaneamente. Eu não preciso de revestir o meu pensamento para compreender. É isso que eles estão querendo dizer com revestir o nosso pensamento. Vocês compreenderam? Diga, seu eu sabia que ia levantar. Mas não tem forma, porque esse imaginário que nós temos, ele Não. dá forma para as coisas, né? Sim, ele dá a forma que nós descrevemos através da nossa visão material. A visão lá não é material, entendeu? Então não tem forma, tá? É um sentido que ainda escapa pra gente, tá? Então, se a gente falar para eles beterraba, Não, eles vão entender. Eles vão entender o que eu usei esse exemplo para vocês perceberem que não é necessário pensar no que se vai dizer. Sim, Né? entendi. Olha, eu estou aqui. É mais o sentir o que eu vou dizer. Exatamente. É mais o sentir o que se diz. Eu não preciso revestir meus pensamentos de vocábulos. Sim. Né? Vocábulos são esses sons que a gente emite quando nós falamos. E quando a gente está ouvindo alguém falar, eu estou formando vocábulos. Tanto é que a gente percebe quando alguém fala errado, fala uma palavra errada, porque está na memória, na minha memória cerebral, que aquela palavra não é cedilha, entendeu? Sim. É por isso. E a gente também, assim, tudo que ele fala, a gente tem a imagem. Então, como ela falou, imediatamente você coloca a imagem. É assim, super rápido. Falou beterraba, eu vejo a beterraba. Falou banana, eu vejo a banana. Isso. Tá, e pelo que eu entendi, então no mundo espiritual não tem essa Mas eles não imagem precisam construída. disso mais, né? Nós na espiritualidade, nós não precisaremos revestir mais os pensamentos, tá? Depende do lugar que estaremos. Depende de onde a gente estiver, isso. Essa análise... Leia a nota. Essa nota é a nota de Kardec. É a nota do Erasto e do Timóteo, tá? Essa não. Esse texto que nós acabamos de ler é do Erasto e do Timóteo. Essa nota é de Kardec. Sim. Essa análise do papel dos médiuns e dos procedimentos que os espíritos utilizam para se comunicar é tão clara quanto lógica. Decorre desse princípio que o espírito toma nas suas ideias, aliás, que o espírito toma não suas ideias, mas os materiais necessários para exprimi-las no cérebro do médium, e que quanto mais esse cérebro é rico em materiais, mais a comunicação é fácil, porque a gente acabou de falar, a gente tem a imagem de tudo, né? Quando o espírito se exprime na linguagem familiar ao médium, encontra nele palavras formadas para revestir a ideia. Se é numa língua que lhe é estranha, não encontra as palavras, mas simplesmente as letras. É por isso que o espírito é obrigado a ditar
por assim dizer, letra por letra, exatamente como se quiséssemos fazer escrever em alemão, quem não sabe desse idioma nenhuma palavra, ou seja, tem que soletrar, porque senão a pessoa não entende, ela não conhece a letra, a língua, né? Se o médium não sabe ler nem escrever, não possui no seu cérebro nem mesmo as letras, é preciso lhe conduzir a mão, como se faz a uma criança que está sendo alfabetizada. E isso é uma dificuldade ainda maior a ser vencida. Esses fenômenos são possíveis e deles há numerosos exemplos, mas compreende-se que esse modo de proceder não se presta para a extensão e a rapidez das comunicações, e que os espíritos preferiram os instrumentos mais fáceis ou, como eles dizem, os médiuns bem aparelhados do seu ponto de vista. Se os que desejam ver esses fenômenos como meio de se convencerem tivessem estudado previamente a teoria, saberiam em que condições excepcionais eles se produzem. E assim, né, eu aprendi no Espiritismo, que eu acho que é extremamente importante, quanto mais a gente se esclarece, quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente ajuda eles. Isso é extremamente importante, né? Mais fácil também o desenvolvimento mediúnico. Exatamente. Né? Vamos lá então, alguém quer fazer alguma pergunta? Vamos em frente. Capítulo 20, da influência moral do médium, agora que é bom, né? Bom, todos os capítulos são maravilhosos. Nós vamos falar sobre questões diversas, foram feitas por espíritos, e a dissertação de um espírito, olha que legal, sobre a influência moral do médium. Marlene, você pode ler? Item 226, a primeira e a segunda pergunta, por favor. Sim. 226. O desenvolvimento da mediunidade se processa na razão do desenvolvimento moral do médium? Não. A faculdade propriamente dita é orgânica e, portanto, dependente da moral. Mas já não acontece o mesmo com o seguinte, pode ser bom ou mal, segundo as qualidades do médium. Tudo bem aí? Bora. Pergunta 2. Sempre se diz que a mediunidade é um dom de Deus, uma graça, um favor divino. Por que então não é um privilégio dos homens de bem? Por que há criaturas indignas que a possuem no mais alto grau e a empregam no mau uso, no mau sentido? A resposta: todas as nossas faculdades são favores que devemos agradecer a Deus, pois há criaturas que não as possuem. Podia-se perguntar por que Deus concede boa visão a malfeitores, destreza aos varados, eloquência aos que só a utilizam para o mal. Acontece o mesmo com a mediunidade. Criaturas indignas a possuem porque dela necessita mais do que as criaturas para se melhorarem. Pensas que Deus recusa os meios de salvação dos culpados? Ele os multiplica em seus passos, coloca-os nas suas próprias mãos. Cabe a eles aproveitá-los. Judas, o traidor, não fez milagre e não curou doentes como apóstolo? Deus lhe permitiu esse dom para que mais odiosa lhe parecesse a traição. Tudo bem? Lucileide, pode ler a terceira e a quarta, por favor? Ela está sem voz. Ai, Deus. Ela está sem voz! Então, seu Helder, o senhor lê para nós. Vou representar, vou deixar. Isso, obrigada. Os médiums que fazem mau uso da sua faculdade, que não se servem dela com o objetivo do bem ou que não a aproveitam para a sua instrução, disso sofrerão as consequências?
Se a usam mal, serão duplamente punidos, que têm um meio a mais para se esclarecerem, e que não aproveitam. Aquele que vê claro e que tropeça é mais censurável do que o cego que cai no fosso. Há médiuns aos quais são feitas espontaneamente, quase constantemente, comunicações sobre o mesmo assunto, sobre certas questões morais, por exemplo, sobre certas faltas determinadas. Isso tem uma finalidade? Sim, e essa finalidade é de esclarecê-los sobre um assunto frequentemente repetido ou corrigi-los de certos defeitos. Por isso, a uns falarão sem cessar do orgulho, a um outro da caridade. Não é senão a sociedade que lhe pode lhes abrir os olhos. Não há médium abusando da sua faculdade por ambição ou por interesse, ou a comprometendo por um defeito capital, como o orgulho, o egoísmo, a leviandade, etc., que não receba de tempos em tempos algumas advertências da parte dos espíritos. Mal é que, na maior parte do tempo, não tomam isso para si. Nota: os espíritos empregam frequentemente cautela em suas lições, dando-as de um modo indireto para deixar mais mérito àquele que aquele que sabe aplicá-las e delas se aproveitar. Mas a cegueira e o orgulho são tais em certas pessoas que não se reconhece no quadro que se lhe coloca sob os olhos. Bem mais, se o espírito lhe dá a entender que é delas que se trata, elas se irritam e tratam o espírito de mentiroso ou gracejador. Isso só prova que o espírito tem razão. Então, a gente costuma dizer que qualquer comunicação recebida, em primeiro lugar, é dirigida ao próprio médium que a recebe. Tá? Então, o conteúdo do que ele recebeu, escrito ou falado, é, em princípio, para ele mesmo. Tá? A gente fala muito isso. Assim como a gente diz que quando a gente vai fazer pré-lição, a lição é muito mais para quem está falando, né, para quem vai falar para a eleição, do que às vezes para a plateia. Então, a gente precisa se conscientizar disso, né? Porque se a gente prestar atenção, nós vamos ter excelentes avisos, muitas orientações. Agora, se eu ficar me achando, não, isso aí não é para mim, isso é para vocês que ouviram aqui. Eu dei a mensagem, mas não é para mim, não. Isso é muito orgulho, né? Vai dar personalismo. Isso pode pôr a perder uma encarnação inteira da pessoa. Tudo bem? Isso é a cegueira que ele diz, né? É, exatamente. Você não acha que é seu, você acha que é para os outros. E a gente tem que ter humildade, né? Nós estamos reunidos em reunião mediúnica. E ou eu ou o colega recebe uma mensagem, eu vou olhar para essa mensagem como se fosse dirigida diretamente para mim. Eu tenho que fazer esse trabalho. O que ele quis dizer com isso? O que a minha vida reflete nessa mensagem? O que isso reflete na minha vida? Entendeu? É para isso que as mensagens são. Elas não são para ser mostradas para os outros elogiarem. Ai, que lindo! Mensagem que você recebeu, olha que bonito. Não. É para que elas tenham um sentido. Ok? Magda, é você. Fala, seu Ando, pode falar. Não, é que não importa como ela vem, a mensagem, mas ela vem, né? Exatamente. Às vezes ela vem num relato mediúnico, às vezes ela vem numa casa espírita, às vezes ela vem na vida, no dia a dia, entendeu? Às vezes ela vem em forma de ação e reação, né? Uma coisa que aconteceu no dia seguinte ou imediatamente acontece, na relação com as pessoas da padaria, no mercado, com os colegas de profissão, né? Ela vem. Sempre dá um jeito de vir. É preciso que a gente tenha humildade para estar aberto, né? Magda, vamos continuar? Vamos. Sim. Você lê nas lições assim ditadas, tá? Assim crescer, por favor. Nas lições ditadas ao médium de maneira geral e sem aplicação pessoal, não agirá este como instrumento passivo
para instruir ao trem? Muitas vezes, esses avisos e conselhos não são ditados para ele pessoalmente, mas para outros, aos quais não se podem dirigir senão através de tal médium e que devem tomar para si, desde que não estejam enceguecidos pelo amor próprio. Não penseis que a faculdade mediúnica tenha sido dada apenas para corrigir uma ou outra pessoa. Não, o fim é mais grandioso. Trata-se da humanidade. Um médium é um instrumento muito pouco importante como indivíduo. Por isso, quando damos instruções que devem interessar a generalidade, servimos-nos daqueles que possuem as faculdades, as facilidades necessárias. Tende, entretanto, a certeza de que dia virá em que os bons médios serão muito comuns, para que os bons espíritos não necessitem servir-se de instrumentos maus. Ó, 1864, né? Já melhorou. 100 anos, né? Acho que mais, quase 200 anos, mais de 200 anos, né? Então nós já temos muitos médiuns bons que ele não precisa utilizar os ruins. Aceito. Desde que as qualidades morais dos médios afastam os espíritos imperfeitos, como é que um médium dotado de boas qualidades transmite respostas falsas ou grosseiras? Conheces os refolhos de sua alma? Aliás, sem ser vicioso, pode ele ser leviano e frívolo. Além disso, por vezes, também necessita de uma lição a fim de que se mantenha em guarda. O que ele quer dizer? Se as qualidades morais do médium afastam os espíritos imperfeitos, não é isso? Como é que um médium que tem boas qualidades morais transmite, às vezes, respostas falsas ou grosseiras? É lição para ele também. Primeiro que a gente não sabe se lá dentro, no fundinho dele, ele é assim mesmo. Ele pode não ser vicioso, mas ele pode ser frívolo, tolo, né? Não levar as coisas a sério, certo? E a gente não perceber isso. Porque quem eu sou de verdade, só eu lá no íntimo da minha alma sei. Eu e o Criador, né? Então, às vezes, todos vocês podem olhar para mim e falar, nossa, eu não sou nada disso, eu estou ensaiando, eu estou ensinando. Então, às vezes, as comunicações imperfeitas vêm como uma forma mesmo para, opa, presta atenção, olha lá o que você está fazendo. Entendeu? Tudo bem, gente? Na linha 7. Fala, pode falar. Aquilo que você acabou de falar, né? Às vezes a mensagem vem para o próprio, né? Normalmente é para o próprio. Às vezes é para o próprio, às vezes não é. Mas como um exercício de aprendizado, é dever do médium consciente e sério analisar sempre as comunicações, olhando a parte silicar. Como eu falei, o que essa mensagem reflete na minha vida, na vida que eu estou levando. Não a minha vida espiritual, a minha vida material, porque as mensagens vão ser para a minha vida material. Atenção, cuidado, sentimentos, orgulho, atenção do trabalho, frequência, sabe? Valores. A gente sempre pode tirar lição de alguma coisa. Tá? Edna, lê a 7ª e 8ª, por favor. Porque os espíritos superiores permitem que pessoas dotadas de um grande poder, como os médiuns, e que poderiam fazer muito de bom, sejam instrumentos do erro. Os espíritos superiores esforçam-se para influenciá-las, mas quando se deixam arrastar para um mau caminho, eles as deixam ir. É por isso que se servem delas com cautela, pois a verdade não pode ser interpretada pela mentira. Então, assim, a gente escolhe o caminho que a gente quer. Né? E chega num momento que eles vão se afastar, né? Porque eles não interferem nas escolhas da gente, né?
É absolutamente impossível ter boas comunicações por um médium imperfeito? Algumas vezes, um médium imperfeito pode obter boas coisas, porque se tiver uma bela faculdade, bons espíritos podem se servir dele na falta de outro ou numa circunstância particular, mas sempre momentaneamente, porque desde que encontrem um que lhes convenha melhor, eles lhe dão a preferência. Devemos observar que quando bons espíritos, aqui é a nota de Kardec, né? Quando bons espíritos julgam que um médium para de ser bem assistido e torna-se pelas suas imperfeições presa dos espíritos enganadores, eles fazem surgir quase sempre circunstâncias que revelam suas manias e os afastam, né? E o afastam das pessoas sérias e bem intencionadas, de cuja boa-fé poderiam abusar. Nesse caso, quaisquer que sejam suas faculdades, não há nada a lamentar. Aí eu me lembrei do Chico, né? Quanto que o Chico aprendeu com a mediunidade. Então, quando a gente fala, as pessoas falavam com o Chico, era uma coisa tão fantástica, né? Porque ele emitia uma energia tão maravilhosa, mas o que foi isso? Foi trabalho dele, a vida inteirinha dele, mais de 90 anos, né? Como médium. Ele era um médium perfeito, né? Mas ele foi aprendendo, como todos vão passando por aí. Todo mundo tem a mesma oportunidade, né? Agora, tem gente que não se liga, quer outros caminhos, são levianos, são, assim, sei lá, O que gostam de acontece? aparecer, né? A nota, só um minutinho, seu Elton. Pode falar, pode fazer a pergunta, depois eu falo. Não, eu acho que é um comentário. Eu acho que a gente também, espiritualmente, a gente vai aprendendo com os erros, né? Eu acho que aprender a discernir o que é coisa boa, né? E o que é coisa ruim, Sim. né? É a maturidade espiritual. É isso que a gente vai tendo, e por isso que a gente vai alcançando degraus, né, mais elevados, não é isso? Desde que você se esforce moralmente também para isso, né? Nada vem sem o esforço. Como eu li uma vez, que eu não lembro quem disse, o único lugar que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Então, para a gente ter resultados bons, nós precisamos de esforço, né? O que Kardec fala nessa nota é interessante, que os espíritos superiores quase sempre fazem surgir circunstâncias que lhe desvendam os defeitos, ou que os afastam das pessoas sérias e bem intencionadas. Então, se no nosso círculo, às vezes, a gente tem um médium que não está bem intencionado, né? Não está levando a sério aquela faculdade ou a moralização dele, os espíritos, a espiritualidade em si, as circunstâncias fazem com que essa pessoa se afaste. Entendeu? E a gente não deve lamentar por isso, é a escolha dela, né? Muitas vezes eu ouvi algumas críticas, comentários, não vamos botar críticas assim. Nossa, mas vocês não tentam reter a pessoa está indo embora da casa e vocês não tentam reter ela, não vão atrás, não procuram. Ó, a gente deixa, a porta está sempre aberta para ir e para vir e para sair. As pessoas têm que serem respeitadas nos seus livre-arbítrios e a gente não sabe o motivo dessa pessoa não estar feliz com essa casa e querer ir embora. Isso é vibração. Que ela encontre uma casa onde a vibração se afinize com a dela, né? Assim como a gente fala de religião também, né? De crença. Isso é muito importante. A gente pode, às vezes a gente nem percebe isso, mas os espíritos superiores estão fazendo a organização para que as coisas continuem sempre no bem. Ok? Dona Marlene Amoniz, lê a 9 e a 10 pra gente. Sim. Acho que dá tempo. Tá bem, está longe. Qual seria o médium que poderíamos considerar perfeito? Perfeito? É pena, mas bem sabes que não há perfeição sobre a terra.
Não fosse assim, não estarias nela. Digamos antes, bom médico. Já é muito, pois são raros. O médico perfeito seria aquele que os maus espíritos jamais ousassem fazer uma tentativa de enganar. O melhor é o que, simpatizando somente com os bons espíritos, sido enganado menos vezes. Tá vendo? Então, jamais ousassem. O melhor é aquele que, simpatizando com os bons espíritos, tem sido menos enganado. Dê a 10, querido. Se ele simpatiza apenas com os bons espíritos, como estes permitem que sejam enganados? Os espíritos bons permitem que os melhores médiuns sejam às vezes enganados, para que exercitem o seu julgamento e aprendam a discernir o verdadeiro do falso. Além disso, por melhor que seja o médium, jamais é tão perfeito que não tenha um lado fraco pelo qual possa ser atacado. Isso deve servir-lhe de lição. As comunicações falsas que recebe de quando em quando são advertências para evitar que se julgue falível e se torne orgulhoso. Porque o médium que recebe as mais notáveis comunicações não pode se vangloriar mais do que o tocador de realejo. Basta virar a manivela de seu instrumento para obter belas áreas. Que comparação linda, né? De humildade. É isso mesmo. O médico que receba as coisas mais notáveis não tem que se gloriar disso. Como um tocador de realejo, que é um instrumento tão simples, pode tocar uma ópera, mas não tem que ter mais valor porque está mexendo, movendo a manivela. Certo? Tudo bem? Seu Helder, quer ler a 11 e a 12? Quero sim. Quais são as condições necessárias para que a palavra dos espíritos superiores nos chegue pura de toda alteração? Querer o bem, enxotar o egoísmo e o orgulho. As duas coisas são necessárias. Quer dizer, acho que a gente tem que estar despido de algumas questões materiais, né? Pra gente... Isso é reforma moral, né? Quais as condições para que essas palavras cheguem até a gente? Querer o bem, repulsar o egoísmo, o orgulho. Está vivendo o Evangelho. A reforma íntima. Isso. 12. Se a palavra dos espíritos superiores não nos chega pura, senão em condições difíceis de se encontrar, isso não é um obstáculo para a propagação da verdade? Não, porque a luz sempre chega para aquele que quer recebê-la. Quem quer se iluminar deve evitar as trevas, e as trevas estão na impureza do coração. Os espíritos, que considerais como sendo a personificação do bem, não se entregam de boa vontade ao apelo daqueles que têm o coração manchado pelo orgulho, pela cupidez e pela falta de caridade. Que aqueles, pois, que querem se iluminar, despojem-se de toda a vaidade humana e humilhem sua razão diante do poder infinito do Criador. Essa será a melhor prova da sua sinceridade, e esta condição cada um pode alcançá-la. Tá simples, né? Tá simples aí, né? Eu vou ler o 227 para dar um descanso para vocês. Item 227. Se o médium, do ponto de vista da execução, não passa de um instrumento, exerce, todavia, uma influência muito grande sobre o aspecto moral. Pois que, para se comunicar, o espírito desencarnado se identifica com o espírito do médium. Esta identificação não se pode verificar se não havendo entre um e outro simpatia, e se assim é lícito dizer-se afinidade. A alma exerce sobre o espírito livre uma espécie de atração ou de repulsão, conforme o grau da semelhança existente entre eles. Ora, os bons têm afinidade com os bons,
e os maus com os maus, donde se segue que as qualidades morais do médium exercem influência capital sobre a natureza dos espíritos que por eles se comunicam. Se o médium é vicioso, em torno dele se vêm grupar os espíritos inferiores, sempre prontos a tomar o lugar aos bons espíritos evocados. As qualidades que, de preferência, atraem os bons espíritos são bondade, benevolência, simplicidade do coração, o amor ao próximo, desprendimento das coisas materiais. Os defeitos que os afastam, orgulho, egoísmo, inveja, ciúme, o ódio, a cupidez, sensualidade e todas as paixões que escravizam o homem à matéria. Então veja bem, por isso que no início todos nós estamos numa caminhada espiritual. Entramos na casa espírita, conhecemos a doutrina, fizemos curso básico, fizemos escola, estamos caminhando, certo? E a nossa moralização tem que estar ocorrendo também, só que essa moralização não depende de ninguém, depende de mim, de cada um, certo? Essa transformação é de dentro para fora. Por isso que no início das tarefas mediúnicas, no início, quando se começa a desenvolver o mecanismo, normalmente os espíritos que se comunicam pelos médiuns iniciantes são espíritos sofredores, espíritos inferiores, tá? Porque eles têm afinidade conosco ainda, nós estamos trabalhando. À medida que nós vamos caminhando, as coisas vão melhorando. Isso não quer dizer que a gente deixe de recebê-los, porque eles precisam, os sofredores precisam da nossa misericórdia também, tá? Mas daí já é um outro patamar que está num outro estágio da mediunidade. No início do desenvolvimento mediúnico, quem for fazer a parte prática, não se preocupe, porque no começo não vem mentor, não. Quem começa o curso quer receber mentor só, no começo é sofredor, porque o sentimento se equipara ao nosso, de solidão, de desespero, de despreparo, de ausência, de querer fazer e realizar, entendeu? É os que estão mais se afinizando. À medida que nós caminhamos em conhecimento e em moralização, nós nos tornamos mais aptos a recebermos a comunicações mais elevadas. Tudo bem? Cristão, hein? Leia, Edna, 200 e... Nossa, é enorme. É enorme. 228. Todas as imperfeições morais são portas abertas aos maus espíritos. Mas aqui exploram com mais habilidade o orgulho, porque é o que a criatura reconhece menos em si mesma. O orgulho perdeu numerosos médiuns dotados das mais belas faculdades e que, não fosse por isso, teriam podido se tornar médiuns notáveis e muito úteis. Transformados em presa dos espíritos mentirosos, suas faculdades são primeiramente pervertidas, depois aniquiladas, e mais de um se viu humilhado pelas mais severas decepções. O orgulho se manifesta nos médiuns por sinais inequívocos sobre os quais é necessário chamar a atenção, porque é um dos caprichos que mais devem despertar desconfiança sobre a veracidade de suas comunicações. É, primeiramente, uma confiança cega na superioridade dessas comunicações e na infantilidade do espírito que as dá. Daí um certo desdém por tudo o que não vem deles, pois acreditam ter o privilégio da verdade. O prestígio dos grandes nomes com que se adornam os espíritos que dizem ser seus protetores os fascina, e como seu amor próprio sofreria em confessar que estão enganados, recusam toda espécie de conselhos. Eles mesmos os evitam, ao se afastar de seus amigos e de todo aquele que poderia abrir-lhe os olhos. Se cedem a escutá-los, não levam em consideração suas advertências, pois duvidar da superioridade de seu espírito protetor é quase uma profanação, uma irreverência.
Eles se melindram com a menor contrariedade, com uma simples observação crítica, e algumas vezes chegam até a sentir ódio das pessoas que lhe prestaram esse favor. Graças a esse isolamento provocado pelos espíritos que não querem ter contraditores, esses mesmos espíritos se comprazem em entretê-los em suas ilusões, como também os fazem facilmente tomar os maiores absurdos por coisas sublimes. Assim, confiança absoluta na superioridade do que obtém, desprezo daquilo que não vem deles, importância irrefletida ligada aos grandes nomes, recusa de conselhos, tomar a mal qualquer crítica, afastamento daqueles que podem dar conselhos desinteressados, crença em sua habilidade, apesar de sua falta de experiência, essas são as características dos médiuns orgulhosos. Também é preciso convir que o orgulho, muitas vezes, é instigado no médium pelos que os rodeiam. Se possui faculdades um pouco fora do comum, é procurado e louvado. Acredita-se indispensável e logo toma ares de vaidade e de desdém quando presta a sua participação. Mais de uma vez, lamentamos os elogios que demos a alguns médiuns com o objetivo de encorajá-los. Então, quando a gente já está nesse caminho, a gente sempre presta atenção que a gente não precisa elogiar ninguém. Até para não colocar em risco a vida do médium, porque ele pode se desencaminhar por aí, né? Na realidade, você pode até achar, nossa, a comunicação está bonita e tal, mas sem coisa transcendente, porque não existe, né? Não existe isso, nós somos instrumentos apenas. Marlene, você quer ler 229? Daí a gente para 229. Sim. Ao lado desse quadro, vejamos o do médium verdadeiramente bom, que se pode confiar. Suponhamos primeiro uma facilidade de execução suficiente para permitir que os espíritos se comuniquem livremente, sem o embaraço de qualquer dificuldade material. Isso posto, o que mais importa considerar é a natureza dos espíritos que o assistem habitualmente. Para tanto, mais nos deve interessar não são os nomes, mas a linguagem. Jamais ele deve esquecer-se de que a simpatia que conseguirem que os espíritos bons estará na razão dos esforços feitos para afastar os maus. Convicto de que a sua faculdade é um dom que lhe foi concedido para o bem, não se prevalecerá dela de maneira alguma, que atribuirá qualquer mérito por possuir. Recebe como uma graça as boas comunicações, devendo esforçar-se por merecê-las através da sua bondade, da sua benevolência e da sua modéstia. O primeiro se orgulha de suas relações com os espíritos superiores. Este se humilha por se considerar sempre digno desse favor. É isso mesmo. É isto mesmo. Vamos terminar aqui, que deixa o outro é um item grande, não vai dar tempo de terminar. Geraldo, tá tudo bem? Eu acho que o Geraldo... Vocês estão vendo o Geraldo aí? Eu tô, ele está de cabeça baixa. Eu acho que ele cochilou. Nosso amigo acorda muito cedo, ele entra às 6 horas no serviço. Ele trabalha na zona noroeste, em Santos, numa escola. Então, ele entra muito cedo. Teve um incêndio terrível, meu Deus. O incêndio foi atrás da escola que ele trabalha. Exatamente. Está sendo difícil, ele acorda muito cedo. E então, tem um telefone que a gente possa ligar lá para ele? Para de repente dar um toque? Eu vou ligar para ele. Porque ele tem que fechar. Ele vai ter que fechar depois. Gente, então é isso. A
a nossa amiga faz um encerramento para a gente, Edna? Sim, sim. Então, nós agradecemos de todo o nosso coração, com todo o nosso amor, por esses momentos que são tão importantes, que são tão esclarecedores. Né? Agradecemos a todos aqueles que estão aqui ainda conosco, nos ajudando a entender, e muitos que também estão, como nós, aprendendo, estudando para se esclarecerem. Oi, Mari. Neste momento, a gente vai compartilhar um pouco daquilo que a gente recebeu, vibrando. Então, a gente vibra pela paz do universo, por todas as moradas da casa do Pai, pelo nosso planeta azul, para que o seu psiquismo se acalme neste momento, para que ondas de amor possam invadir o pensamento de todos os seres humanos que habitam este planeta. Vibramos intensamente por nós, como seres humanos, que somos irmãos de todos os habitantes que estão na mesma situação encarnada que nós nestes momentos, que todos possam compreender a divindade, que todos possam entender que é tão importante a gente pacificar tudo que está em volta de nós, que a gente possa ser mais compreensivo, que a gente possa ser mais carinhosos com todos aqueles que se aproximam de nós. Vibramos por aqueles que estão sentindo muita dor agora, seja ela física, seja ela emocional. Vibramos intensamente por todos os países em guerra, pelos seus governantes, que eles sejam também envolvidos em muito amor, tocados em seus corações, para que percebam que estão aqui por um grande motivo, que é o estabelecimento da paz. Vibramos especialmente por aqueles que foram atingidos, como essa vizinhança da escola do Geraldo, que foi atingida pelo incêndio, lá no sul, por aqueles vendavais, enfim. Vibramos por todos que sofrem neste momento, por todas as pessoas que precisam de esclarecimento, que a gente possa ajudar sempre, porque ajudar não é só dar dinheiro, levar comida, absolutamente ajudar, ter misericórdia, olhar às vezes para aquele jogado na rua, que eles sejam todos abençoados com amparo, que nós possamos aproveitar cada momento destes ensinamentos, que a gente possa realmente colocar em prática. Graças a Deus e graças a Jesus. Paz e luz para nós todos, queridos. Obrigado pela presença. Até a próxima semana.